Então, vamos explicar a parte jurídica agora, então, Luiz. O que foi alterado nessa lei que a gente vai citar aqui? O que aconteceu juridicamente, assim? Vamos, Não, vamos, na vamos verdade, elucidar. na verdade o que aconteceu é que ano passado, 2023, foi aprovada a Lei Geral do Esporte, que é a Lei 14.597 de 2023, Lei Geral do Esporte. Então, lá tem uma previsão no artigo 75, parágrafo 2º, inciso 2, mais especificamente na parte final do inciso 2. Se quiser, vamos... Coloca aí, Gordex, para o pessoal aí que Qual tá o número da lei, você acompanhando. falou? É Tá aqui, ó, na tela, Leandrão. 14.597. Tá ali, ó. Tá. Porque eu tenho. A minha lei geral do esporte aqui é a 14.439, de 2022. Então, mas a que deu Não, a brecha é do ano passado, né? É, do porque ano acho passado. que na certa foi alguma alteração. Tá. Beleza. Então, aonde que o Gordex grifa aí pra gente entender? Só mostra o artigo, Gordex, que a gente tá no 75, né? Sobe um pouquinho aqui, exatamente. Gordex, por favor. Aí. Então, ó, artigo 75, pessoal, parágrafo 2º, o exercício da profissão. Vamos lá no texto aqui. Desce um pouquinho aqui pra gente ler, Gordex, junto com ele. Aqui. Bom, vamos começar aqui no caput do artigo. Tá. A profissão de treinador esportivo é reconhecida e regulada por essa lei, sem prejuízo das disposições não colidentes constantes da legislação vigente, do respectivo contrato de trabalho ou dos acordos e convenções coletivas. Então, já começa aqui, que aqui já é importante a gente ter uma interpretação. Aqui ele já está deixando bem claro que o que vale, quando vai falar de treinador esportivo, é essa lei. Então, é essa lei que vai regular. Legal. A gente vai lá pro parágrafo 2º agora. Segundo, Gordex, esse pouquinho ali, ó. Luiz, uma pergunta. Diga. O CONFEF, o CREF, em termos hierárquicos, ele é abaixo dessa lei, no mesmo patamar? Não, na verdade, você diz as resoluções que eles soltam, o Porque que eu é imagino que assim, uma lei federal e uma lei municipal... não tem hierarquia entre lei municipal e lei estadual e lei federal. Elas são todas leis e elas, geralmente, a competência, então elas dispõem sobre assuntos diferentes. Tá? Então, assim, aí vigora, a gente tem uma lei que determina como as leis são interpretadas, tá? Aqui no Brasil. Então, aí o que vai vigorar, na verdade, é o critério da especialidade, é o critério temporal, qual lei veio depois, se elas tratam sobre a mesma coisa. Então, assim, se as leis tratarem sobre a mesma coisa, uma lei posterior derroga a lei anterior. Então, ela vai revogar a lei anterior. Então, mas entre lei estadual, municipal e federal, em tese, não tem uma hierarquia. Elas tratam sobre assuntos diferentes. E aí, falando sobre o CREF especificamente, as resoluções que ele solta, ela está submetida à lei. Tá. Então, as resoluções Entendi. e toda a parte regulatória que esses conselhos soltam, ela tem que estar submetida à lei. A lei está acima das regulações. Eu ia fazer aqui um comparativo do tipo, eu não posso fazer um contrato com o meu aluno da consultoria que passe por cima de uma lei do consumidor. Não. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. Mesma coisa. O Perfeito. CONFEF Sua comparação foi perfeita. Então o CONFEF não pode passar por cima de uma lei federal. Não pode. É isso. Então, eles não podem fazer nada, então, na teoria. Sobre o que está disposto na lei, não. Eles podem regulamentar, tá? Os conselhos, eles têm essa prerrogativa, poder regulamentar o que tá disposto na lei. Mas eles não podem criar uma disposição que seja contrária à lei. Isso aí. Então, volta na tela aí, Gordex, por favor, o segundo parágrafo ali, ó. É o parágrafo 2º que diz o seguinte, vamos lá. O exercício da profissão de treinador esportivo em organização de prática esportiva profissional fica assegurado exclusivamente... Agora é importante a gente fazer uma interpretação de texto aqui. Olha o que tá escrito aqui. O exercício da profissão de treinador esportivo em organização de prática esportiva profissional. Prática esportiva profissional. Então, assim, aqui... E aí... fazendo aqui um pouco advogado do diabo, aqui não está falando do profissional que está dentro de uma academia para atender pessoas comuns. exatamente. Não é o que está escrito aqui.
Eu acho Tá. que eu posso fazer aquela colocação que eu te falei antes do programa. Claro, fica à vontade. O que acontece? Pessoal, as informações que eu tenho, de novo, são coisas que eu estudei. Eu não sou advogado e eu tenho um contato, um grande amigo dentro do CREF, né? E isso foi me passado. Eu, inclusive, convidei ele para vir para cá. Uhum. Eu tomei essa Liberdade. liberdade. Eu que falei, se você der tem certo, eu aviso completa. ele se pode ir ou não. Mas eu fiz o convite, mas ele não pode ir porque vai ter uma campanha, né, para novo partido lá, de quem vai assumir o CREF, etc. E se ele viesse aqui falar em nome do CREF, seria como se fosse uma Candidatura ali, né? não é candidatura, é outro nome, como que fala quando a pessoa vai fazer uma campanha, né? Seria uma pré-campanha. Pré-campanha. Então ele falou assim, então eu não posso ir e tal, né? E ele falou, não cite meu nome, etc. Se depois passar, a gente pode bater esse papo legal. Mas aí ele me deu todas essas orientações, a gente ficou quase 2 horas no telefone. Então, o que acontece? Você tem a Lei Pelé, tá? Que aí, isso eu acho que já é legal você conseguir Isso. bater. Explica o que é a Lei Pelé pra gente. A Lei Pelé foi a lei que veio em 98 para conseguir normatizar algumas coisas, né? E essa Lei Pelé é a que está em vigência hoje. E não essa lei, segundo ele. Segundo ele, né? É que são assuntos diferentes. A lei- A lei tá em vigência. Tá. A lei está em vigência. Então, assim, nesse aspecto, talvez ele tenha te explicado de uma forma, não sei se ele tentou dizer uma coisa. A proposta do curso de 1 ano para trabalhar como professor de musculação e como personal trainer surge da ideia que existiria uma brecha proporcionada pela LGE, Lei Geral do Esporte. Perfeito. Que já teve várias aprovações, mas aguarda ainda a votação dos vetos presidenciais. Desta maneira, ela ainda não está em vigor e continua valendo a Lei Pelé, que não tem essa brecha que a gente vai falar. Tá. Porém, mesmo que a Lei Geral do Esporte esteja aprovada, né, não seria da forma como foi falada no vídeo. Por quê? Teria no vídeo tem a possibilidade, segundo a lei, que é uma entidade máxima de cada esporte, as federações, elas possam propor formações específicas para ex-atletas. Então, isso é importante falar. Se eu fosse fisiculturista e eu quisesse atuar como, eu teria que, então, primeiro ponto, eu já teria que ter sido fisiculturista para poder trabalhar com musculação voltado para o fisiculturismo, para a modelagem do corpo. Só que eu precisaria trabalhar também com alunos, por isso que eu pedi para abrir o parênteses, também com alunos que são fisiculturistas. Porque aqui tá escrito. Profissionais. Exato. Então, cara amador. Exato. Eu que já fui profissional, então eu já teria que ter sido profissional. Quem não foi fisiculturista não poderia. Para eu poder trabalhar com os profissionais. Mas é profissional pro cardio? É profissional. Tipo, o Sardinha Que acontece? não conta, então. O que por acontece? exemplo. Vamos supor, eu fui lá e joguei vôlei a minha vida inteira. Tá. Beleza. Você pode virar técnico de vôlei profissional. Mas desde que você tenha atuado no vôlei profissional, ou não? Isso. Você jogou em clube, assim, federado, por exemplo, a vida toda. Não sei te dizer. Por isso que eu tô falando, a palavra profissional fica meio. Difícil de entender, né? Fala Porque- atleta profissional. Porque no bodybuilding profissional é quem tem o Procard, em teoria. Não, né? mas se eu não me engano, tem pessoas ali que são envolvidas com futebol, mas não foram, acho que Não, jogadores. mas aí a CBF é outra coisa. Ah, sim. Que foi, futebol é outra foi o que a gente coisa. colocou Então, mas a é que o exclusão. que o Gorgo falou que os caras vão criar. Já tá tudo encaminhado essa confederação. aí. Então, é o que ele falou no telefone. Isso que a gente tá discutindo, meio que assim, vocês estão discutindo coisa que não tem nada a ver porque vai ter uma federação. Aí eu não sei. Mas falando da lei em si, então assim, então, por exemplo, eu joguei vôlei a minha vida inteira, eu posso virar técnico Se você de um Tá. time de vôlei profissional, mas eu não posso dar vôlei pra criança. Entendi. Chega lá na escola, Na não, sou escola, professor de vôlei aqui lecionar. agora. Tá. Não posso. Você pode treinar clubes profissionais e atletas Exato. profissionais. E aí, então aqui, ó. Leiana, tá? Olha lá. Possam propor formações específicas para ex-atletas, aqueles que ganhavam a vida por meio daquele esporte. E esses possam atuar como treinadores, ou seja, organizando e propondo os aspectos técnicos e táticos da modalidade. E aqui já abre um outro problema, né? Mas isso não implicaria na preparação física, ou seja, joguei vôlei minha vida inteira, vou treinar tecnicamente um time de vôlei, mas eu não vou dar um treinamento físico. Eu não posso chegar lá e falar, vamos, para melhorar salto,
barra nas costas, faz um agachamento e dá um pulinho. Isso é um treinamento físico. Tá. Não tô habilitado para isso. Exercício legal da profissão. Eu estaria habilitado a... Não, o líbero joga mais para trás aqui. Né? Uma orientação técnica Tá. e não física. Ou seja, né, nesse caso, se a gente vai trazer para o fisiculturismo, o que é a técnica do fisiculturismo? É. Isso é que é o... Delicado, né? Esse que é o problema. Eu vou falar, não, então eu posso trabalhar pose. É determinar os limites. Isso é complicado. Isso a lei não fala mesmo. É. Entendeu? Porque aí abre, eu acho que abre uma zona legal aí. Mas deixa eu continuar aqui Sim. do que diz a lei. Bom, É, a lei diz... primeiro, a gente está no começo ali no parágrafo 2º. Exercício da profissão de treinador esportivo em organização de prática esportiva profissional. Essa parte aqui de prática esportiva profissional já é um ponto de atenção. Fica assegurado exclusivamente. Tá. Então, vamos lá. Inciso 1. Aos portadores de diploma de educação física. Aqui Normal. normal, não inova em nada. Inciso 2. Aos portadores de diploma de formação profissional em nível superior em curso de formação profissional oficial de treinador esportivo, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação. Até aqui também normal, Tá. não tem nada de muito novo. Aí vem aqui ou. A partir daqui é a parte Quem que... foi, Gordex, por favor? pra Essa galera? abre a é a brecha. parte depois do ou que vem a Isso. parte da brecha. Em curso de formação profissional ministrado pela organização nacional que administra e regula a respectiva modalidade esportiva. Aí tá a brecha mesmo. É aqui, entendeu? Então, assim, mas, de novo, esse inciso e essa parte do inciso tá vinculado ao parágrafo 2º, que tá vinculado ao caput. Então, assim, a interpretação disso daqui, e se isso vai permitir o que tá dizendo que seria possível, então, eventualmente um curso de 1 ano que seja ministrado por uma organização nacional, de âmbito nacional, que Tá. administra uma modalidade esportiva. Então, se a gente for falar de modalidade esportiva, eventualmente fisiculturismo, musculação de uma forma geral. Então, se tivesse uma organização nacional que administra musculação, que administra fisiculturismo, poderia criar esse curso e aí, eventualmente, mas para regular especificamente só esta modalidade esportiva. E, de novo, aí que vem os problemas de toda a interpretação aqui da lei e que falta regulamentação. Até onde pode? Qual o limite? É pose? Exato. É o exercício físico? Isso a lei não traz. Prescrição do treino. A lei não diz, a lei não traz. Foi o que a gente entendeu? falou lá. Você pode, tecnicamente, comandar um time, mas você não pode dar um treinamento físico. Tá. Isso daí só um profissional de educação física poderia. Então, nesse caso aqui, o treino do fisiculturista é um treino físico, 100%. né? Lógico que não só 100%. Não, sim. Né? Eu acho que esse que é o ponto. Você tem uma Dentro- orientação técnica do fisiculturista, que são as poses. De repente, como é que passa o óleo, sei lá, né? Mas a parte do treinamento físico, né, se fosse replicar de outras áreas, não poderia. De novo, o cara que é técnico do time de vôlei, ele não pode dar um treinamento de musculação de vôlei, voltado para o vôlei, para melhorar salto, para melhorar impulsão, para melhorar... Ele pode organizar o time ali tecnicamente, alguma coisa assim. Então aqui, né, se fosse elas por elas, o treinamento físico também não poderia.